Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II, que ocorreu em 2016. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que estão sendo postados. A questão diz o seguinte: o isótopo 222 do gás nobre randônio, presente na família radioativa do urânio 238, saiu da obscuridade e se tornou motivo de preocupação como agente poluidor de ambientes fechados. Embora seja um gás nobre e, portanto, inerte, é radioativo e possui meia-vida de apenas 3,82 dias. Apesar disso, ao emitir raio alfa, se transforma no isótopo do polônio, que não é gasoso e nem inerte. Uma vez nos pulmões, o polônio tem meia-vida de 3 meses. Também emite raios alfas e transforma-se no isótopo radioativo do chumbo. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a concentração considerada como alerta para este gás no interior das residências é de 5 pci por litro. Tá? PCI por litro PCI é picocurie, tá? Unidade radioativa de Curie é o CI, em que cada um picocurie, né, equivale a 10 a menos 12 curies, certo? Cerca de 2% das residências dos Estados Unidos apresentam concentrações de randônio iguais ou superiores a 8 picocuries por litro. Para este tipo de residências, é recomendado vedar fechaduras no piso e abrir bem as janelas para promover a troca gasosa, expulsando o excesso do gás. Então vamos à resposta, né? Primeiro eu vou destacar aqui uma informação importante, que é o tempo de meia-vida do polônio, que é de 3 meses. Essa informação a gente vai precisar para poder responder a questão. Continuando, a letra A pede para escrever a equação nuclear que representa a transformação do randônio em polônio. E a letra B diz que um paciente morador de uma residência com alto teor de randônio foi pesquisado e verificou-se que a quantidade de polônio radioativo nos seus pulmões emitia 320 picocuries, PCI, né? A pergunta vem aí: quanto tempo será necessário para que a radiação proveniente do polônio se reduza a 5 PCI. Então, a questão quer saber quanto tempo vai levar para que essa atividade radioativa de 320 PCI se reduza a apenas 5 PCI, que é a unidade tolerável, que é a quantidade tolerável, né? A atividade radioativa tolerável. Então, vamos lá. Na letra A, vamos escrever as reações de decaimento nuclear, né, do randônio a polônio, que é o que a questão pede, mas também podemos fazer do polônio ao chumbo, certo? Então, inicialmente, a gente tem um núcleo instável de randônio. Núcleos estáveis são núcleos que podem sofrer decaimento, né, sofrem decaimento nuclear. Esse núcleo instável de randônio tem 222 unidades de massa atômica, é por isso que o texto se refere a randônio 222. E o número atômico do randônio é 86, né? Por isso que e é 86 porque o randônio tem o núcleo de randônio tem 86 prótons, tá? Então, o que vai acontecer? Esse randônio primeiro vai decair a polônio. Se decai a polônio, então vai ter número atômico de 84 unidades, né? Ou seja, 84 prótons no núcleo. E depois decai a chumbo e, portanto, vai ter 82 prótons no núcleo, o número atômico igual a 82. Então, a primeira reação de decaimento que ocorre é o seguinte: o randônio 222 emite uma partícula alfa. Cada partícula alfa tem
4 unidades de massa atômica, sendo 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então o número de prótons da partícula alfa é 2 e o número de massa é 4. Se cada núcleo perde 4 unidades de massa, o núcleo que é formado vai ter 222 menos 4, que vai dar 218, né? E se perde 2 unidades de próton, se perde 2 prótons, o número atômico passa a ser 84, que é o número de prótons que vai restar no núcleo. E é por isso que, nesse primeiro decaimento, os núcleos de randônio se transformam em núcleos de polônio 218. No segundo decaimento, né, numa segunda etapa desse decaimento, os núcleos de polônio é que se desintegram, emitem partículas alfa e se convertem em núcleos de chumbo. Então, cada núcleo de polônio vai emitir uma partícula alfa, que equivale a 4 unidades de massa atômica e 2 prótons, né? Então, cada núcleo sofre uma redução de 4 unidades na massa. É por isso que os núcleos que são formados vão apresentar massa de 214 unidades e de 2 unidades de prótons. Portanto, os núcleos formados terão 2 unidades a menos de prótons, né? Ou seja, passam de 84 a 82, certo? E é por isso que se forma o chumbo 214. Vamos agora à letra B. Importante lembrar, na resolução da letra B, que decaimentos radioativos seguem uma cinética de primeira ordem, certo? A CI indica a atividade radioativa em unidades de Curie, né? Conforme já havia dito. Cada pico Curie equivale a 10 a menos 12 Curies. E a unidade de Curie ela indica a quantidade de átomos que se desintegram por determinado radioatividade, né? A atividade radioativa indica a quantidade de átomos que se desintegram por determinado intervalo de tempo. No caso da unidade de Curie, significa que ela indica, né, que cada unidade de Curie indica que 3,7 vezes 10 a 10 átomos radioativos se desintegram por cada segundo. Dando continuidade, o tempo de meia-vida apresentado para o polônio é de 3 meses, então é uma informação importante. Dependemos dela para poder resolver a questão. É dito ainda que a atividade radioativa nos pulmões do paciente é de 320 psi. E eu estou dizendo aqui que essa é a atividade inicial, tá? E a questão quer saber quanto tempo levará para que essa atividade se reduza a apenas 5 psi. E eu chamei essa atividade de atividade no tempo T, ou atividade final. Então, vamos lembrar agora o que significa meia-vida, tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida indica o tempo necessário para que a quantidade de partículas radioativas em uma dada amostra de material radioativo se reduza à metade. Ou seja, a atividade radioativa se reduz à metade a cada tempo de meia-vida. Então, sabendo o tempo de meia-vida do polônio e sabendo as concentrações, as atividades radioativas inicial e final, a gente pode encontrar o tempo, certo? Então, eu só preciso contar quantas meias-vidas são necessárias para que a atividade radioativa passe de 320 a 5 psi. Passando uma primeira meia-vida, ou seja, passados os primeiros 3 meses, a atividade radioativa vai se reduzir pela metade, ou seja, vai passar de 320 a 160. Passando-se mais uma meia-vida, mais 3 meses, essa atividade de 160 psi vai se reduzir a metade, que é 80.
Passando-se mais uma meia-vida, a atividade de 80 se reduz a 40. Passados mais 3 meses, mais uma meia-vida, a atividade radioativa vai se reduzir pela metade da anterior, a 20. Mais uma meia-vida se reduz a 10, mais uma meia-vida se reduz a 5 PCI. E aqui é a atividade final, né? A atividade radioativa final. Então, a gente só precisa agora, para saber qual tempo se passou desde a atividade de 320 até a atividade de 5 PC, a gente só precisa contar as meias-vidas, certo? Então, se passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 meias-vidas. Cada meia-vida equivale a 3 meses. Então, para saber o tempo, eu só preciso pegar o número de meias-vidas e multiplicar pelo tempo de cada meia-vida, certo? Ou seja, só preciso multiplicar 6 vezes 3 meses. E aí eu tenho tempo em meses. 3 vezes 6 vai dar 18. Então se passaram 18 meses. Mas a questão pede em dias. Para converter para dias, só preciso multiplicar esse tempo em meses por 30, uma vez que cada mês tem 30 dias, certo? E a resposta é 340 dias. Então, acabei de mostrar uma das maneiras, e creio que seja mais simples e mais tranquila para se fazer em uma prova de concurso, uma vez que a gente não tem acesso à calculadora para fazer contas mais complicadas, né? E conforme vimos aí, as contas que a gente precisa fazer é simplesmente multiplicar 3 vezes 18 e depois, 3 vezes 6, que vai dar 18, e depois multiplicar 18 por 30. São contas bem simples e bem tranquilas, não complica a nossa vida. Mas existe uma outra maneira, eu pensei em outra maneira de resolver essa questão. Só que é mais complicado, tem que fazer umas contas que dão mais trabalho, certo? Mas eu vou mostrar. Então, para resolver dessa segunda maneira, a primeira coisa a se fazer é converter o tempo de meia-vida para segundos, que é a unidade padrão do SI, para tempo. Então, são 3 meses, né, o tempo de meia-vida. Primeiro, converta esse tempo em meses para dias, né? Por isso eu multiplico por 30, 3 vezes 30. Depois eu converto dias para horas, por isso eu multiplico por 24, porque cada dia tem 24 horas. Depois converto esse tempo em horas para minutos, multiplico portanto por 60, porque cada hora tem 60 minutos, e depois eu converto para segundo, multiplicando também por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. E fazendo isso eu vou encontrar um tempo de 7,766 vezes 10 a 6 segundos. Próximo passo é lembrar que, seguindo como decaimentos radioativos seguem uma cinética de primeira ordem, a constante de velocidade desse processo independe da concentração de material, da quantidade de material, certo? Então o tempo de meia-vida é igual a ln de 2 dividido pela constante de velocidade. ln de 2 é 0,693, né? Então o tempo de meia-vida vai ser igual a 0,693 dividido pela constante de velocidade. Rearranjando essa equação, a gente pode calcular a constante de velocidade, né? A constante de velocidade vai ser, que estou chamando aqui de K, vai ser igual a 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida. Como a gente tem o tempo de meia-vida, podemos aplicar na equação e calcular a constante de velocidade. Então, dividindo 0,963 por 7,776 vezes 10 a 6 segundos, eu encontro a constante de velocidade desse processo, que vai ser aproximadamente 9 vezes 10 a menos 8 por segundo, né? Então, o primeiro passo é esse, encontramos a constante de velocidade. Em uma cinética de primeira ordem, a razão entre o ln da atividade no tempo t ou atividade final pelo ln da atividade inicial, que pode ser também esse mesmo raciocínio serve também para concentrações, né? Concentração no tempo inicial e concentração no tempo final.
Então, ln da atividade final por ln da atividade inicial vai ser igual a menos a constante de velocidade vezes o tempo. Rearranjando essa equação para isolar o tempo, eu posso dizer que o tempo vai ser igual a ln da atividade final da atividade final pela atividade inicial, né? Lembrando que a razão dos ln's é a mesma coisa que ln da razão, dividido por menos a constante de velocidade. Substituindo os valores, uma vez que a atividade radioativa final, nesse caso é 5 PCI, a inicial é 320, e já cancelei as unidades de picocorri, porque vamos cancelar mesmo aqui. Aliás, já nem coloquei, né? nem escrevi aqui. Então eu divido 5 por 320, tiro o ln disso e depois divido por menos 9 vezes 10 a menos 8. E eu vou encontrar o tempo em segundos de aproximadamente 4,673 vezes 10 a 7. Agora eu só preciso pegar esse tempo em segundos e converter, né, fazer o oposto do que eu fiz inicialmente com o tempo de meia vida, converter o tempo em segundos para dias. Não é exatamente o oposto, né, porque eu converti aqui de meses até segundos, e aqui eu vou converter de segundos até dias, não vou até meses. Então a gente encontrou que o tempo é de aproximadamente 4,673 vezes 10 a 7 segundos. Para converter para esse tempo em segundos para minutos, eu dividiria por 60, né? Porque cada minuto tem 60 segundos. Depois, para converter para hora, eu dividiria por 60 novamente, porque cada hora tem 60 minutos. E para converter para dias, eu dividiria por 24. Então, o que eu fiz? Eu peguei logo, multiplico 60 vezes 60 vezes 24 e depois divido o valor em segundos que eu encontrei de tempo pelo resultado dessa conta aqui, que vai dar aproximadamente 540 dias, ou seja, aproximadamente o resultado que a gente encontrou por aquele outro método. Então é isso.